Era para ser mais do que um casamento. Era uma história de traição extrema, uma mentira tão perfeitamente arquitetada que enganou uma família inteira, até o momento em que a música parou. O que acontece quando a noiva que você ama desmaia no altar? Se você fosse Júlio Torres, você não chamaria um médico. Você se viraria para a madrinha, que era sua amante, e a beijaria na frente de 300 convidados horrorizados. Mas o verdadeiro choque não foi o beijo. Foi quando o Padre Miguel, interrompeu toda a cerimônia, erguendo um pedaço de papel que desmascararia um monstro. Ele tinha o resultado de um teste de DNA, e este revelava um segredo que enviaria 2 pessoas para a prisão e uma para o hospital. Os lírios estavam sufocantes. Esse foi o primeiro pensamento coerente de Amélia Guimarães na manhã de seu casamento. O perfume, espesso e enjoativo, preenchia a suíte nupcial no Copacabana Palace, misturando-se com o aroma forte das mimosas e o spray de cabelo caro. Você está vibrando, querida, cantou sua mãe, Sara Guimarães, com as mãos esvoaçando sobre a cascata de renda chantilly, que era o véu de Amélia. Os olhos de Sara brilhavam, não apenas com orgulho maternal, mas com um brilho duro e triunfante. Este casamento era a sua obra-prima. Os Guimarães eram, para ser educado, dinheiro novo. Davi Guimarães, pai de Amélia, havia construído um império de logística a partir de uma única van enferrujada, e ao fazê-lo, catapultou sua família para um patamar social que a velha guarda da zona sul do Rio desprezava abertamente. Eles tinham a cobertura, o camarote na ópera e a casa de praia em Búzios, mas não tinham o sobrenome. Júlio Torres era esse nome. Ele era um Torres dos Torres banqueiros de São Paulo, uma linhagem que alegava descender dos primeiros barões do café. Ele era devastadoramente bonito, com olhos escuros sonolentos, uma mandíbula que parecia esculpida em mármore e um charme suave e sem esforço que havia desarmado Amélia desde o primeiro encontro em um leilão de arte. Amélia, aos 26 anos, era gentil, confiante e passou a vida tentando atender às expectativas sociais que sua mãe havia criado para ela. Ela amava Júlio. Amava de verdade. Mas às vezes, nos momentos de silêncio, sentia uma estranha e fria distância dele. Era como se estivesse admirando uma bela estátua clássica. Podia apreciar sua perfeição, mas nunca esperar que fosse calorosa. Apenas nervosismo, mãe, murmurou Amélia, aceitando um gole de champanhe. Seu olhar se desviou para sua madrinha, Elara Jardim. Elara era o yin do yang de Amélia. Eram melhores amigas desde o primeiro dia no colégio interno, onde Amélia era sol e prata polida, Elara era sombra e aço silencioso. 6 meses antes, a vida de Elara tinha tomado um rumo dramático. Após um affair confuso e anônimo de uma noite, ela deu à luz um lindo menino, Léo. Amélia, em sua lealdade sem limites, deu-lhe um chá de bebê luxuoso, nomeou a diretora de sua nova fundação de caridade e, claro, insistiu para que fosse sua madrinha. Você parece etérea, Ames, disse Elara, com a voz embargada. Seus olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam enquanto ajustava um grampo no cabelo de Amélia. Oh, Elara, não comece a chorar. Você vai me fazer chorar também. Amélia riu, puxando-a para um abraço. Elara a abraçou de volta, seus dedos cravando-se no roupão de seda de Amélia, com um desespero que, por um segundo fugaz, pareceu menos afeto e mais pânico. Eu quero tanto que você seja feliz, sussurrou Elara, afastando-se. Você merece isso. Você merece tudo. Pare com isso. Você está me deixando nervosa, disse Amélia, abanando o rosto. Ela tem razão, querida,
trinou Sara, pegando o celular. Agora, uma para o Instagram. Apenas respire, Amélia. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida real. Amélia sorriu para a câmera. Os lírios ao fundo, o cheiro pesado e doce deles, consumindo tudo. A quilômetros de distância, na majestosa Catedral Metropolitana de São Sebastião, um local garantido por uma doação astronômica de Davi Guimarães, outro homem olhava para o relógio. Júlio Torres, ou melhor, o homem que se autodenominava Júlio Torres, estava na sacristia ajustando sua gravata borboleta Tom Ford. Ele não estava nervoso, estava impaciente. Hoje não era um casamento, era uma fusão, uma aquisição, o ápice de um plano de 3 anos para garantir a fortuna Guimarães, uma fortuna muito maior e mais líquida do que os cofres empoeirados e presos a trusts da verdadeira família Torres. Padre Miguel, o idoso sacerdote que conhecia Amélia desde o batizado, entrou. Ele era um homem de fé tranquila e inabalável e não gostava de Júlio Torres. Uma palavra, Sr. Torres, disse Padre Miguel, com a voz um murmúrio suave. Júlio, por favor, padre. Estamos prestes a ser família, disse Júlio, oferecendo um sorriso que era só dentes. Este é um voto sagrado, Júlio, um sacramento santo. Aconselhei Amélia por semanas. Você estava ocupado demais para as nossas sessões pré-matrimoniais. Negócios, padre. A fusão com a Guimarães Logística é complexa. Tenho certeza que Amélia explicou. Ela explicou, disse Padre Miguel, com os olhos examinando o rosto do noivo. Ela explica muita coisa por você. Estou simplesmente aqui para lembrá-lo de que os votos que você faz hoje diante de Deus são indissolúveis. O que Deus uniu, que o homem não separe. O sorriso de Júlio se apertou. Eu nem sonharia com isso, padre. Agora, se me dá licença, acredito que ouço o organista. É hora de colocar este show na estrada. Ele saiu da sacristia, deixando o Padre Miguel na súbita quietude. O padre fez o sinal da cruz, um sentimento profundo e perturbador se movendo em seu estômago. Ele já tinha visto nervosismo de dia de casamento. Isso era outra coisa. Isso parecia um sacrilégio prestes a acontecer. Na noite anterior, no jantar de ensaio, as primeiras rachaduras haviam surgido. Não para a Amélia, que flutuava pelo grande salão de festas da cobertura da família, numa nuvem de Oscar de la Renta, sob medida e amor cego, mas para seu pai. Davi Guimarães era um homem que havia construído um império confiando em sua intuição, e sua intuição estava gritando. Ele observou Júlio Torres navegar pela sala. Ele era impecável. Encantava as amigas fofoqueiras de Sara. Discutia a arte obscura do século XVIII com o curador do Museu de Arte de São Paulo e até conseguia parecer respeitoso quando o velho e rude sócio de Davi lhe dava tapinhas nas costas. Mas Davi viu o vazio. Os olhos de Júlio eram como os de um tubarão, constantemente em movimento, avaliando e totalmente desprovidos de calor. Eles só pareciam pousar em Amélia com uma afeição praticada e possessiva. Ele é um tremendo peça, não é? Davi murmurou para si mesmo, girando o scotch em seu copo. Pai, pare de ficar brooding, disse Amélia, aparecendo ao lado dele. Venha dizer oi para Elara. Ela trouxe o bebê Léo. Elara estava perto das portas da varanda, segurando seu filho de 3 meses. O bebê era lindo, com uma cabeleira escura e encaracolada e olhos profundos. Amélia arrulhou e pegou o bebê, segurando-o. Ele não é o anjo mais precioso? Olhe, Júlio, venha ver seu afilhado. Júlio, que estava em profunda conversa, virou-se. Por um 1/10 de segundo, antes que sua máscara social voltasse ao lugar, Davi Guimarães viu o rosto de seu futuro genro. Era um olhar de repulsa pura e não diluída. Júlio se aproximou,
seu sorriso retornando, mas era frágil. Ele é, sim, um menino bonito, Amélia, mas talvez um pouco jovem para uma festa tão barulhenta. Elara, você deveria pedir para a babá levá-lo para casa. Oh, não, ele está bem, protestou Amélia. Bobagem, disse Júlio, sua voz endurecendo quase imperceptivelmente. Ele será perturbador. Elara, leve-o para a babá. Elara, que estava observando Júlio com uma intensidade estranha e aterrorizada, estremeceu como se tivesse sido atingida. Sim, claro, Júlio, você tem razão. Ela pegou o bebê de Amélia e se apressou. Davi Guimarães assistiu a toda a troca. Ele viu a maneira como os ombros de Elara ficaram tensos em submissão. Ele viu a maneira como os olhos de Júlio a seguiam, não com gentileza, mas com comando frio. E ele se lembrou de algo. Um mês antes, na festa de noivado, ele tinha visto Júlio e Elara no jardim. Pensou que estivessem discutindo. Júlio havia agarrado o braço dela. Quando Davi se aproximou, Júlio sorriu suavemente e disse: apenas acalmando nossa madrinha. Ela está muito estressada com o discurso. Não tinha parecido certo na época. Parecia tóxico agora. Ele esperou até que a festa estivesse terminando. Encontrou Júlio no bar, pedindo um expresso. Júlio, disse Davi, com a voz firme. Davi, uma festa maravilhosa. Sara realmente se superou. Quero falar sobre o contrato pré-nupcial, disse Davi, indo direto ao ponto. O sorriso praticado de Júlio não vacilou. Está tudo assinado, Davi. Meus advogados e os seus resolveram isso semanas atrás. Eu não estava interessado no dinheiro de Amélia antes, e não estou agora. Eu sei, é isso que me incomoda, disse Davi. Você concordou com meus termos muito facilmente. A cláusula de ferro, divórcio sem culpa, você não ganha nada, nem um centavo. Você assinou sem uma única anotação. Como eu disse, estou me casando com sua filha, não com sua conta bancária. Pessoas que não se importam com dinheiro não agem como você, Júlio. Você age como alguém que já ganhou. Davi se inclinou. Eu sou um homem simples. Eu construo coisas e protejo o que construo. Amélia é a minha criação mais importante. Se eu descobrir que você não é quem diz ser, eu vou desmantelá-lo. Tijolo por tijolo. Júlio o encarou, a máscara finalmente escorregando. Seus olhos estavam vazios, mortos. Você está me ameaçando, Davi. Estou fazendo uma promessa de um pai para... bem, para o que quer que você seja. Aproveite o casamento. Davi se afastou, deixando Júlio no bar. Ele foi direto para seu escritório, a sala com painéis de nogueira que era sua fortaleza. Fechou a porta, trancou e fez uma ligação. Roberto, Davi Guimarães, eu tenho um problema. Sim, eu sei que são 22. Preciso que você encontre tudo o que puder sobre Júlio Torres. Não me importa o que você tem para fazer. Isso é prioridade número 1. Há algo mais. A madrinha, Elara Jardim, ela tem um bebê novo. Quero que você investigue eles também. Não, eu não sei porquê. É um palpite. Sim, eu pago o triplo da taxa. Preciso disso antes da cerimônia. Amanhã ao meio-dia. Catedral Metropolitana. Não me fale, Roberto. Ele desligou. Roberto Leme era o melhor detetive particular da cidade. Ele poderia encontrar um fantasma. Davi esperava, pelo bem de Amélia, que sua intuição estivesse errada, mas em seus 60 anos, ela nunca tinha falhado. O ar da manhã no estacionamento da igreja estava cortante com a promessa de outono e a fumaça de escapamento. Davi Guimarães estava ao lado de seu Bentley preto, ignorando o fluxo de Rolls Royces e Bentleys, depositando convidados em pérolas e fraques. Ele vinha checando seu Patek Philippe a cada 30 segundos pelos últimos 20 minutos. Às 11h45, exatamente 15 minutos antes do início da cerimônia, um sedã preto e discreto parou.
Um homem em um terno mal ajambrado, Roberto Leme, saiu. Parecia que não dormia há 48 horas. Você está quase atrasado, Leme, disse Davi, com a voz tensa. Você pediu um milagre, Davi. Tive que pedir favores em 3 estados diferentes, disse Leme, entregando-lhe um grosso envelope pardo. Está tudo aí, e você não vai gostar. Dê-me o resumo. Tenho 5 minutos. Leme respirou fundo. Primeiro, a madrinha, Elara Jardim. O bebê Léo. Consegui uma amostra de uma chupeta que subornei a babá para me dar no jantar de ensaio. Também peguei uma amostra de um copo de água que Júlio Torres estava bebendo. E o coração de Davi estava acelerado. Eu pedi para um amigo em um laboratório particular rodar os painéis a noite toda. Os resultados estão no topo. Júlio Torres é o pai do bebê de Elara Jardim. Vento de probabilidade. Os joelhos de Davi quase cederam. Ele agarrou a lateral do carro. Aquele monstro, aquele manipulador, mentiroso. Ele estava dormindo com as 2. Fica pior, disse Leme, com o rosto sombrio. Ele não é Júlio Torres. A cabeça de Davi se ergueu. O que você disse? O verdadeiro Júlio Torres, o filho da família de banqueiros. Ele está morto. Morreu há 2 anos. Acidente de trekking nos Andes. Nunca encontraram o corpo. Foi um grande caso. Mas ele era um recluso, uma ovelha negra. A família é tão reservada que mal tem fotos atuais dele. Então, quem diabos está naquela igreja? O nome dele é Júlio Miller, disse Leme, batendo no envelope. Ele era colega de quarto do verdadeiro Júlio na faculdade. Um sociopata com um histórico de fraude de alto nível. Ele tem vivido como Júlio Torres desde então. A verdadeira família Torres está tão distante e reclusa que tem lidado com o filho por e-mail e advogados há 2 anos. Miller era bom. Enganou a todos. Ele estava atrás da herança Torres, mas estava muito presa em trusts. Ele precisava de liquidez. Ele precisava de você, da fusão Guimarães. Davi sentiu o sangue escoar de seu rosto. O casamento, a fusão. Era tudo um golpe. Uma fraude maciça e intrincada para obter o controle de sua empresa. Elara, sussurrou Davi. Não é um affair recente. Eles têm sido parceiros por anos. Se conheceram no Sul. Ela é cúmplice dele. O bebê era o plano B deles, eu suspeito. Uma maneira de garantir um herdeiro Torres e obter o trust por outro ângulo. Mas então Amélia apareceu, uma pontuação muito maior e mais rápida. O trabalho de Elara era se fazer de vítima e ficar por perto. Davi não era mais um pai. Ele era um carrasco. Ele arrancou o envelope da mão de Leme. Me cobre o que quiser, pelo resto da sua vida. Ele correu. Não correu. Ele disparou pelos corredores laterais da catedral, passando pelos ushers chocados, e irrompeu na sacristia, onde Padre Miguel estava vestindo seus paramentos. Padre! Berrou Davi, com o rosto vermelho. Davi, o que é isso? O serviço vai começar. O Senhor não pode permitir isso. O Senhor não pode casá-los. Davi bateu o envelope na antiga mesa de madeira. Leia, leia agora. Padre Miguel, vendo o pânico puro e não adulterado nos olhos de seu amigo, abriu a aba. Seus olhos percorreram a primeira página, o relatório de DNA. Seu rosto empalideceu. Oh, Senhor! Elara, ela está envolvida nisso, engasgou Davi. Leia a próxima página. O nome dele não é Júlio. Ele é um impostor, um criminoso. O nome dele é Júlio Miller. Ele está aqui para destruir minha família e roubar minha empresa. Padre Miguel leu o resumo do detetive. Ele leu e depois leu novamente. O peso moral da situação caiu sobre ele como uma tonelada de pedra. Parar um casamento na catedral, na frente de 300 da elite de São Paulo, era impensável.
Mas permitir que um voto sagrado fosse construído sobre uma mentira tão profunda, isso era um pecado mortal. Ele olhou para Davi, seus olhos duros. Isto é uma abominação. Pare com isso, Miguel. Chame a polícia. Faça alguma coisa. A polícia já está aqui para a segurança, disse o padre, sua mente correndo. Mas não podemos causar pânico. Ainda não. Isso deve ser tratado delicadamente. Delicadamente? Ele é um criminoso se casando com minha filha. Davi, vá para o seu assento, comandou o padre Miguel, sua voz subitamente cheia de uma autoridade que Davi nunca tinha ouvido. Fique ao lado de sua esposa. Esteja pronto para pegar sua filha. Eu vou cuidar disso. Eu não vou permitir que esta profanação seja concluída. Farei o que Deus me guiar a fazer. Davi, tremendo, assentiu. Endireitou a gravata, saiu da sacristia e tomou seu lugar no primeiro banco ao lado de Sara, que estava radiante. Você parece ter visto um fantasma, querido, ela sussurrou. Davi apenas olhou para o altar. Você não faz ideia. As maciças portas de bronze da catedral gemeram ao se abrir. O órgão, que vinha tocando um suave prelúdio de Bach, inchou nos acordes triunfantes e trovejantes da marcha nupcial de Wagner. Toda a cabeça se virou, e lá estava ela. Amélia Guimarães, uma visão de branco, com a mão entrelaçada no braço do pai. Ela estava sorrindo, um sorriso radiante, nervoso, lindo. Enquanto caminhava, viu os rostos de seus amigos, de sua família, e então, no final do longo corredor, coberto por um tapete azul, ela viu Júlio. Ele estava alto e perfeito, uma única rosa branca na lapela. Ele sorriu para ela, mas, ao se aproximar, o sorriso pareceu errado. Era o mesmo sorriso que ele tinha dado ao sommelier no jantar de ensaio. Praticado, vazio. Não alcançava seus olhos. A mão de Davi Guimarães estava fria e úmida. Ele estava tremendo tanto que Amélia podia sentir através do smoking. Pai, você está bem? Ela sussurrou, seu sorriso vacilando. Apenas emocionado, querida. Ele sussurrou de volta, com a voz embargada. Eles chegaram ao altar. Davi levantou o véu de Amélia. Ele encarou Júlio, seus olhos prometendo assassinato. Ele beijou a bochecha de Amélia. Eu te amo mais que a vida. Ele sussurrou, e então colocou a mão dela na de Júlio. Foi como passar a mão para um bloco de gelo. Amélia ficou ao lado de seu futuro marido, seu coração subitamente batendo forte por um motivo diferente. O nervosismo se fora. Em seu lugar, havia um pavor frio e rastejante. Queridos irmãos, começou o padre Miguel. Sua voz não era o tom caloroso e pastoral que ela conhecia a vida toda. Era um trovão baixo e zangado. Estamos reunidos aqui hoje, na presença de Deus e de seus anjos, para unir este homem e esta mulher em santo matrimônio. Os olhos de Amélia se desviaram para a esquerda. Elara estava ali, seu buquê de peônias brancas tremendo violentamente. Seu rosto era uma máscara de tristeza trágica e manchada de lágrimas. Ela está tão feliz por mim, pensou Amélia, tentando se tranquilizar. O casamento é um voto sagrado, continuou o padre Miguel, com os olhos fixos em Júlio. É um estado construído sobre honestidade, fidelidade e verdade inquebrável. Não deve ser abordado de forma irrefletida ou leviana, mas com reverência, discrição, aconselhamento, sobriedade e no temor a Deus. O ar na catedral estava elétrico. Os convidados podiam sentir. Este não era um sermão de casamento comum. Isso era um aviso. Amélia, desesperada por tranquilidade, virou-se para olhar o homem que amava. Mas Júlio não estava olhando para ela. Ele não estava olhando para o padre. Seu olhar estava fixo em Elara. Elara,
sufocando um soluço, encontrou seus olhos. E naquele segundo fracionário, roubado, enquanto as palavras do padre pairavam no ar, a expressão de pedra de Júlio se suavizou. Ele deu a Elara o menor, quase imperceptível aceno de cabeça, um aceno de segurança, um aceno que dizia: estamos quase lá. Aguente firme. Amélia viu. Ela viu a intimidade. Ela viu o segredo compartilhado. Ela viu a mentira. Sua mente disparou como um projetor em overdrive. Júlio agarrando o braço de Elara no jardim. Júlio, com o rosto contorcido de desgosto, olhando para o bebê Léo. Elara, com as mãos tremendo esta manhã, dizendo: você merece tudo. Júlio nunca tendo tempo para ela, sempre em ligações de negócios. Elara subitamente cheia de dinheiro, mudando-se para um novo apartamento com uma pequena herança. Elas não eram rivais, eram parceiros. O homem com quem ela estava se casando, sua melhor amiga, a pessoa em quem ela havia confiado sua vida inteira. O mundo não girou, ele se estilhaçou. Os lírios, o órgão, os vitrais, tudo se dissolveu em um vazio rugidor e sem sentido. O cheiro pesado das flores encheu seus pulmões e ela não conseguiu respirar. Ele a ama, ela articulou, embora nenhum som saísse. E com essa única e devastadora percepção, os olhos de Amélia Guimarães reviraram, e ela desabou, um monte de rendas e sonhos estilhaçados nas frias escadas de mármore do altar. Por um segundo, a catedral ficou congelada em um silêncio coletivo e horrorizado. Então, o caos. «Amélia!» gritou Sara Guimarães, saltando do primeiro banco. Davi já estava lá, caindo de joelhos, embalando a cabeça da filha. «Amélia, querida, acorde! Alguém chame o resgate!» Os convidados estavam de pé, ofegando. Câmeras piscaram. Elara, a atriz consumada, irrompeu em soluços histéricos. «Oh, meu Deus, Amélia! Ela está respirando! Oh, meu Deus!» Ela correu para a frente, ajoelhando-se ao lado de Davi, suas mãos esvoaçando sobre a forma inerte de Amélia. E Júlio Torres não fez nada. Ele ficou parado. Olhou para a mulher que deveria ser sua esposa. Depois para os 300 rostos horrorizados que o encaravam. Ele não parecia preocupado. Não parecia assustado. Parecia irritado. Ele olhou para seu relógio de ouro maciço. O plano. Todo o intrincado plano de milhões de reais estava desmoronando. Seus investidores, os homens perigosos que haviam adiantado o dinheiro para ele se tornar Júlio Torres, não ficariam felizes. Este desmaio, esta interrupção, era uma complicação que ele não podia arcar. Sua máscara de charme não apenas escorregou. Ele a rasgou e a jogou no chão. «Levante-se, Elara!» Ele rosnou. Sua voz despojada de seu polido verniz era um rosnado baixo e áspero. A cabeça de Elara se ergueu, seus olhos arregalados de terror. «O quê? O que você está fazendo?» «O número acabou», ele disse alto o suficiente para os primeiros bancos ouvirem. Ele esticou a mão e a agarrou pelo braço, puxando-a bruscamente para os pés. «Júlio, pare! As pessoas estão olhando!» Ela sibilou, tentando se afastar. «Deixe-os olhar!» Ele rugiu. A catedral ficou em silêncio novamente, o único som sendo os soluços abafados de Sara Guimarães sobre a filha. «Não importa mais. Júlio, ou melhor, Júlio Miller», declarou a sala. Ele viu seu pagamento, sua fuga, seu futuro inteiro desaparecendo. Sua arrogância e raiva explodiram. Ele parou de fingir. Ele enrolou a mão no cabelo de Elara, puxou o rosto dela para o seu e a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi um beijo de fúria, posse e paixão crua e desvelada. Ele a beijou com força, na frente do altar, na frente do padre, na frente dos pais da noiva desmaiada.
Ele a beijou, como se a estivesse marcando, reivindicando-a como sua co-conspiradora, sua parceira. O grito coletivo dos convidados foi ensurdecedor. Sara Guimarães, ao ver isso, levantou-se do lado da filha. Seu rosto era uma máscara de fúria pura e primal. Ela marchou até o homem que seria seu genro e, com toda a sua força, deu-lhe um tapa no rosto. O som foi como um tiro no espaço cavernoso. "Seu monstro!" ela gritou. "Seu animal! Você fez isso com ela!" Júlio esfregou a bochecha, um sorriso lento e cruel se espalhando por seus lábios. Ele olhou para Sara com seus olhos mortos, de tubarão. "Ela era só um bilhete, sua velha estúpida." Ele cuspiu. "Uma garotinha patética e ingênua com um talão de cheques. Vocês foram apenas os tolos que caíram na encenação." Davi Guimarães, com o rosto roxo, lançou-se sobre Júlio. "Eu vou te matar!" 2 ushers e um padrinho agarraram Davi, segurando-o enquanto ele se debatia. "Eu vou te matar, seu bastardo!" "Entre na fila!" zombou Júlio, ajustando a gravata borboleta. Ele agarrou a mão de Elara. "Estamos indo embora." "Parem!" A voz não foi um grito. Foi um comando divino. Ela ecoou pelo sistema de som da catedral, amplificada por Deus e pela tecnologia, e parou cada pessoa em seu caminho. Padre Miguel desceu do púlpito, seu rosto uma tempestade bíblica. Ele não era mais um pastor gentil. Ele era um juiz. "Nem mais um passo, Sr. Miller." Júlio Miller congelou. Sua mão apertou a de Elara. "O quê? O que o senhor acabou de me chamar?" "Eu o chamei pelo seu nome", disse Padre Miguel, com a voz fria e clara. Ele ergueu o envelope pardo de Roberto Leme. "Acredito que isto lhe pertença." A igreja inteira estava em silêncio. Era possível ouvir o piscar das velas do altar. "O Senhor profanou esta casa", disse o padre, com os olhos ardendo de fúria justa. "O Senhor veio ao santuário de Deus para perpetrar uma mentira monstruosa. O Senhor quebrou esta família e estilhaçou esta mulher inocente." "O Senhor não sabe do que está falando, velhote", disse Júlio, tentando recuperar a compostura. "O Senhor está senil." "Estou? Eu sei, por exemplo, sobre Elara Jardim." Elara soltou um soluço engasgado. "Não, por favor." "Eu sei", continuou o padre. "Sobre seu lindo filho, Léo, o menino que Amélia ama como afilhado, o menino que ela acreditava ser produto de um trágico affair anônimo." Ele puxou a primeira folha de papel do envelope. "Isto", ele anunciou para a congregação atordoada, "é um relatório de laboratório de DNA encomendado pelo Sr. Davi Guimarães na noite passada. Ele compara o DNA da criança, Léo Jardim, com o DNA de Júlio Torres." Ele ergueu o papel. "A probabilidade de paternidade, 90%. Este homem é o pai do filho da melhor amiga de sua noiva." Uma onda de ofegos e murmúrios horrorizados varreu a sala. "Eu sabia", sussurrou alguém em voz alta. "Eles sempre foram muito próximos." Elara desmoronou completamente, caindo de joelhos. "Ele prometeu", ela gritou, com as mãos agarrando o rosto. "Ele prometeu que a deixaria depois da fusão. Ele disse que era só pelo dinheiro, só para garantir nosso futuro. Ele me prometeu." "Cale a boca, sua idiota", gritou Júlio para ela, seu rosto uma máscara de pânico. Ele se virou para o padre. "E daí? Eu me apaixonei por outra pessoa. Não é crime. O senhor não pode me parar." "O senhor está correto", disse Padre Miguel, sua voz caindo em uma calma aterrorizante. "Adultério é um pecado, mas não é um crime. Mas isto?" Ele puxou o segundo conjunto de papéis do envelope. "Isto é um crime." Ele olhou além de Júlio, para o primeiro banco, onde 2 pessoas mais velhas e bem vestidas observavam com um horror abjeto. "Senhor e senhora Torres", disse Padre Miguel, "ou como vocês são conhecidos na agência de atores, Senhor Marcos e Senhora Branca Silva, não é verdade?"
Os dois atores congelaram, seus rostos pálidos. O quê? Do que ele está falando? Gaguejou Marcos Silva. Ele está falando sobre o fato de que vocês foram contratados por uma agência do Sul para interpretar o papel dos pais de Júlio Torres, disse Padre Miguel. Porque os verdadeiros pais de Júlio Torres são reclusos e o filho deles está morto. Desta vez, o som da multidão foi um gemido coletivo horrorizado. Os olhos de Júlio Miller correram para as portas principais. 2 policiais uniformizados, que haviam sido contratados para a segurança do casamento de alto perfil, agora caminhavam lentamente, deliberadamente pelo corredor principal. Davi Guimarães os tinha sinalizado. Este, disse Padre Miguel, sua voz ecoando com finalidade. Não é Júlio Torres. O nome dele é Júlio Miller. Ele é um golpista. O verdadeiro Júlio Torres morreu em um acidente de trekking há 2 anos. Esta coisa era seu colega de faculdade. Ele roubou sua identidade. Ele apontou um dedo trêmulo para Júlio. O senhor veio aqui para fraudar esta família. O senhor encenou todo este relacionamento, todo este casamento, para cometer um grande roubo, para fundir sua empresa com a dele e roubar milhões de reais da família Guimarães. Ele olhou para Elara, que chorava incontrolavelmente no chão. E a senhorita foi cúmplice dele desde o início. A senhorita usou seu próprio filho como um acessório em sua peça nojenta e sacrílega. Júlio Miller, encurralado, tentou fugir. Ele empurrou Elara para o lado e tentou disparar pelo corredor lateral. Mas Davi Guimarães, esperando por isso, o atacou. Eles se chocaram contra um banco, a madeira se estilhaçando. Os 2 policiais estavam sobre eles em 1 segundo, tirando Davi do impostor e puxando Júlio para os pés. Tirem as mãos de mim, gritou Júlio, seu rosto contorcido. Vocês não têm provas. Nós temos isto, disse Padre Miguel, entregando o envelope inteiro a um dos policiais. E temos 300 testemunhas de sua confissão. Enquanto o policial algemava as mãos de Júlio nas costas, o outro policial ajudou Elara suavemente a se levantar. Senhora, a senhora precisa vir conosco. Meu bebê, ela chorou. Meu bebê. E o meu bebê? Ele está com sua mãe, onde a babá o levou, cuspiu Davi Guimarães, endireitando seu smoking arruinado. Ele será cuidado por nós. A senhora nunca mais o verá. E naquele exato momento, um gemido baixo veio do altar. Amélia Guimarães estava acordando. A primeira sensação de Amélia foi o frio, um frio profundo e penetrante que se infiltrava pela seda de seu vestido, irradiando do chão de mármore sob ela. Sua segunda sensação foi o cheiro. Os lírios, os milhares de lírios brancos que sua mãe havia insistido, seu perfume enjoativo e fúnebre era tão espesso que ela sentiu que estava se afogando nele. Um zumbido agudo preencheu seus ouvidos. Era o som de um silêncio vasto e cavernoso, um silêncio onde deveriam ter estado aplausos e música. Foi pontuado por um único som abafado, sua mãe, Sara, chorando. Não com alegria, mas com uma dor crua e gutural que a aterrorizou. Amélia, oh meu Deus, meu bebê! Davi, ela acordou, dê-lhe um pouco de água. Os olhos de Amélia se abriram. O teto abobadado da catedral, com seus intrincados santos de vitrais, pairava acima dela. Estava tudo embaçado. O quê? O que aconteceu? Ela sussurrou. Sua voz era um grasnido seco. Eu desmaiei? Você está bem, querida. Você está bem. Sara Guimarães soluçou, suas mãos esvoaçando sobre o rosto de Amélia, sua maquiagem perfeita manchada com rios pretos de rímel. A visão de sua mãe, geralmente tão impecavelmente composta, em tal estado de ruína, foi a primeira rachadura real na confusão de Amélia. Pai! Amélia virou a cabeça. Davi Guimarães estava ajoelhado ao lado dela, mas não estava olhando para ela.
Seu olhar estava fixo no altar, seu rosto uma máscara de tamanha raiva vulcânica e assassina que Amélia estremeceu. Seu lábio estava rachado, um fio de sangue secando em seu queixo. Pai, o senhor está sangrando, ela sussurrou, sua mão alcançando-o debilmente. Ele não vale a pena, Davi. A polícia o pegou, disse uma nova voz, uma voz de autoridade. Padre Miguel. Polícia! Essa palavra cortou a névoa. Amélia se apoiou nos cotovelos. O vestido pesado e de 1000 pérolas parecia uma armadura. O mundo se encaixou em um foco horrível. Os convidados, 300 da elite de São Paulo, não estavam em seus bancos. Estavam agrupados nos corredores, um júri silencioso e observador. Seus rostos eram uma galeria de choque, piedade e alguns, ela notou, com um estranho e frio desapego, fofoca descarada e faminta. Sua mãe era um destroço, seu pai estava sangrando, e no altar, onde ela deveria estar dizendo sim, havia uma cena de pesadelo. 2 policiais uniformizados estavam onde os padrinhos deveriam ter estado. Um estava algemando um homem. Os olhos de Amélia se fixaram nele. Era Júlio, seu Júlio, mas não era. O homem que ela amava era sereno, charmoso, seu sorriso sem esforço. Este homem era feio. Seu rosto estava contorcido em um rosnado. Seu smoking caro estava torcido. Seu cabelo escuro, emaranhado de suor. Ele estava cuspindo maldições. Sua voz um rosnado baixo e vicioso que ela nunca tinha ouvido. Tirem suas mãos imundas de mim. Vocês não têm ideia de quem eu sou. Nós sabemos exatamente quem o senhor é, Sr. Miller, disse o policial, torcendo seus braços para trás. Miller. E então ela viu o outro policial. Ele estava parado ao lado de um monte amassado de cetim no chão. O monte se moveu, e Amélia percebeu que era uma pessoa. Era Elara. Sua melhor amiga, sua madrinha, estava sendo segurada pelo braço, o rosto enterrado nas mãos, o corpo abalado por soluços histéricos e angustiantes. Não, sussurrou Amélia. O que é isso? O que está acontecendo? Isso é um roubo? Pai, o que está acontecendo? Davi Guimarães finalmente olhou para a filha. Seus olhos estavam cheios de uma terrível e agonizante mistura de amor, culpa e justificação. Amélia, ele disse com a voz embargada, escute-me. Você tem que ser forte, mais forte do que jamais foi. Davi, não. Agora ela está em choque. Sara implorou. Agora, disse Davi, sua voz como ferro. Ela precisa ver. Ela precisa saber com quem está lidando. Ele pegou a mão da filha. Aquele homem, ele disse, apontando para o impostor lutando e rosnando. Não é Júlio Torres. O cérebro de Amélia simplesmente se recusou a processar as palavras. O que, pai? Pare com isso. Você está me assustando. Aquele é o Júlio. Nós íamos nos casar. O nome dele, disse Padre Miguel, avançando, o rosto gravado com uma fúria justa. É Júlio Miller. Ele é um golpista do Sul. O verdadeiro Júlio Torres, que Deus o tenha, morreu há 2 anos. Este parasita roubou sua identidade. Amélia apenas olhou, com a boca aberta. Não, isso é insano. Vocês estão mentindo. Os pais dele. Eu conheci os pais dele. Eram atores, Amélia, disse Davi gentilmente. Contratados. Estão detidos no banco de trás agora mesmo. Era tudo uma mentira, uma performance. Amélia sentiu o mármore girar sob ela. Uma mentira, uma performance. Sua vida, seu amor. Mas por quê? Ela engasgou. O dinheiro, a fusão. Sim, disse Davi. E há mais. Elara. O nome pairou no ar, mais pesado do que qualquer maldição. A cabeça de Amélia girou, seu olhar fixando-se em sua amiga chorosa.
Elara. Ela não era sua amiga querida, disse Davi com a voz embargada. Ela era parceira dele, cúmplice dele, desde o início. Não, gritou Amélia, um som cru e ferido. Não, Elara, nunca, Elara, ela é minha irmã. Amélia, disse Padre Miguel, sua voz gentil, mas firme. Ele ergueu o relatório de DNA, agora amassado pelo caos. Eu sinto muito, minha filha, mas temos a prova. O bebê, Léo, é dele. A palavra final aterrissou com a finalidade de uma guilhotina. Léo. É. Dele. O chão parou de girar. O zumbido em seus ouvidos cessou. Uma calma ártica terrível se abateu sobre Amélia. O choque foi tão profundo que queimou todas as emoções menores. Não havia mais confusão. Não havia mais medo. Apenas uma clareza vasta, fria e vazia. Ela se levantou. Sua mãe tentou segurá-la. Amélia, querida, sente-se. Você está fraca. Amélia afastou a mão dela. Não com grosseria, mas com uma firmeza que era nova. Ela sentiu o peso de seu vestido, o peso da mentira, o peso de sua própria credulidade. Ela deu um passo, depois outro. A catedral inteira prendeu a respiração. Ela passou por seus pais. Ela passou pelo padre. Ela caminhou até estar parada diretamente na frente de sua melhor amiga. O policial segurando o braço de Elara se enrijeceu, mas Amélia não fez nenhum movimento ameaçador. Elara, disse Amélia. Sua voz não era um grito, era baixa, morta. Olhe para mim. Lentamente, seu corpo tremendo, Elara levantou o rosto. Era uma máscara de devastação total, ranho e rímel escorrendo. Ames! Ela chorou, as mãos estendidas. Ames, eu sinto muito. Por favor, eu posso explicar. Eu te amo. Eu sempre te amei. Ele me obrigou. Ele me obrigou. Amélia repetiu as palavras, que tinham gosto de cinzas. Ele te obrigou. A mente de Amélia voltou no tempo. Uma memória estúpida e vívida. No primeiro ano da faculdade, Amélia teve um término desastroso. Ela passou uma semana em seu dormitório, recusando-se a comer. Elara arrombou a fechadura da porta, sentou em seu peito e forçou-a a engolir uma colherada de iogurte, gritando: Você não vai deixar aquele idiota te destruir! Eu não vou permitir! Você! A voz de Amélia tremeu apenas uma vez. Você sempre foi a forte. Você foi quem me ensinou a me defender. Não se atreva a me dizer que ele te obrigou a fazer alguma coisa. Eu segurei sua mão, continuou Amélia, sua voz ganhando uma terrível força fria. Eu segurei sua mão quando você chorou, me contando sobre o homem anônimo que a engravidou. Eu te dei um chá de bebê. Eu te trouxe sopa. Eu montei um berçário. Eu segurei. Léo. O nome foi um soluço que ela se recusou a deixar escapar. Eu segurei aquele lindo menino, filho dele, seu filho, e eu o amei. Eu o amei como se fosse meu. E você me deixou. Você me deixou. Não foi assim, gritou Elara. Eu quis te contar tantas vezes. Você me assistiu, sussurrou Amélia, seus olhos penetrando nos de Elara. Você me assistiu planejar este casamento. Você me ajudou a escolher este vestido. Você estava na minha casa esta manhã. Você prendeu meu véu. Você me disse que eu merecia ser feliz. Você fez tudo isso sabendo. Você fez tudo isso conspirando. Você usou seu próprio filho, sua própria carne e sangue, como uma arma, como um peão em seu jogo nojento e patético. Eu sinto muito. Elara desabou no chão, uma poça de cetim arruinado e mentiras. Eu sinto muito, Ames. Por favor,
Amélia olhou para a mulher que tinha sido sua outra metade por uma década. Desculpas, ela disse. É uma palavra para pessoas que derramam café. Não é uma palavra para isso. Não há palavra para isso. Ela se virou. Virou-se dos destroços de sua amizade e enfrentou os destroços de seu amor. Júlio Miller a observava. As algemas estavam postas, mas ele estava sorrindo de escárnio. A máscara tinha sumido. O charme, o calor, o verniz polido. Tudo havia evaporado, deixando para trás algo reptiliano e frio. Seus olhos estavam vazios, mortos e cheios de uma diversão arrepiante. Bem, ele zombou. Sua voz um rosnado baixo que não se parecia em nada com o suave barítono de Júlio. Este é um belo final. Bravo, princesa. Você desmaiou lindamente na hora certa. Quem é você? Perguntou Amélia, com a voz oca. Eu sou o cara que quase teve tudo. Ele cuspiu. Eu sou o cara que esteve a um passo de ser o dono desta cidade inteira, começando com a empresa do seu pai idiota. E eu teria conseguido se não fosse por este padre intrometido e seu pequeno teste de DNA. Você nunca me amou, ela afirmou. Não era uma pergunta. Ele soltou uma risada curta e latida. Amar você? Ah, Deus, não. Você era um fardo. Um fardo muito, muito bem pago. Você tem ideia de como você é chata? Seus pequenos bailes de caridade, sua conversa ofegante sobre fazer a diferença. Foi exaustivo. Eu mereço um Oscar por fingir estar interessado por 2 anos. Cada palavra era um ataque calculado, projetado para ferir, para humilhar. Você era apenas um bilhete, ele zombou. Um pequeno bilhete doce, ingênuo e crédulo com uma assinatura de bilhões de reais. Elara? Ela era o prêmio. Ela tem fogo. Ela é inteligente. Ela esteve comigo em cada passo do caminho. Ela vale 10 de você. Você é patético, disse Amélia. As palavras eram simples, mas eram verdadeiras. A raiva tinha sumido. A dor tinha sumido. Tudo o que ela sentia era uma profunda e cansada pena. Eu sou patético? Ele rugiu, avançando contra o aperto do policial. Eu estou algemado, mas você é quem acabou de ser publicamente humilhada na frente de todas as pessoas que você já conheceu. Olhe para eles! Ele gritou, gesticulando com a cabeça para a multidão atordoada. Olhe para a elite de São Paulo. Eles não estão sentindo pena de você, Amélia. Estão rindo. Você é uma piada. A herdeira Guimarães que caiu em um falso. Você será o assunto da cidade por uma década. Amélia olhou para a multidão. Para o Silva, os Oliveira, os rostos que ela conhecia a vida toda. Ele estava certo. Eles estavam olhando. Era o escândalo social definitivo. Então ela olhou de volta para ele. Um sorriso lento e estranho tocou seus lábios. Era um sorriso frio, duro e desconhecido. Deixe-os falar, ela disse, sua voz clara e audível na igreja silenciosa. Deixe-os escrever sobre isso, deixe-os rir, porque no final das contas, eu ainda serei Amélia Guimarães. E você será apenas Júlio Miller, um ladrão, um mentiroso, um fantasma. Você será um número em uma cela. Ela olhou para a mão esquerda. O diamante de 10 quilates parecia um peso de chumbo. Você me disse que esta era da sua bisavó, a joia de família Torres. E ela tirou o anel do dedo. Estava escorregadio de suor. Imagino que seja tão falso quanto você. Ele apenas zombou. Ela não o jogou nele. Ela não o deixou cair. Isso seria drama. Isso seria dar-lhe a satisfação de uma reação. Ela caminhou calmamente até o policial, segurando o braço dele. Oficial, ela disse, sua voz totalmente profissional. Isto é prova, eu presumo, parte da fraude. Ela colocou o anel, valioso ou não, na mão enluvada do policial. Ela olhou Júlio Miller nos olhos,
uma última vez. Você não ganhou, ela disse, sua voz um sussurro, mas mais alta do que todos os gritos dele. Você não pegou meu dinheiro. Você não pegou minha empresa. Você apenas roubou meu tempo e você vai pagar por isso. Mas você não me tem. Você não terá minhas lágrimas. Você não terá minha raiva. Você não terá mais um segundo. Ela lhe virou as costas. Tirem eles daqui, ela disse aos policiais, sua voz ressoando com a autoridade de seu pai. Tirem eles da minha igreja. Os policiais não hesitaram. Eles puxaram Júlio e a chorosa e histérica Elara para os pés. Você vai se arrepender disso, Amélia! Gritou Júlio, sua fachada de calma finalmente se quebrando em pânico puro. Eu vou sair! Você não ouviu o último de mim. Meu bebê! Gritou Elara, sua voz um som animal desesperado. Meu bebê, por favor, Amélia, não deixe que me tirem do meu bebê. Por favor, por favor. Amélia fechou os olhos. Ela ficou paralisada, enquanto seus gritos ecoavam, e depois eram abruptamente cortados, quando a pesada porta lateral da sacristia bateu. Silêncio. Um silêncio vasto, ecoante e terrível. 300 pares de olhos todos nela. A noiva abandonada. A tola. Sua mãe correu para o lado dela, um chale de cachemir surgindo de algum lugar. Amélia, vamos. Vamos sair por trás, pela reitoria. Chamamos o carro. Não. A voz de Amélia era cortante. Ela abriu os olhos. Ela olhou para o pai. Pai. Davi Guimarães estava ao lado dela em um instante, seu braço envolvendo sua cintura, uma fortaleza de força. Eu estou com você, querida. Estou bem aqui. Eu não vou sair por trás, disse Amélia alto o suficiente para os primeiros bancos ouvirem. Eu não vou me esconder. Ela olhou para seu magnífico vestido arruinado. Ela esticou a mão para a cabeça, seus dedos encontrando os grampos. Com 2 puxões rápidos e violentos, ela arrancou o véu de renda chantilly de seu cabelo e o deixou cair no chão de mármore. Ela pegou o braço do pai. Caminhe comigo. E ela começou. A longa caminhada de volta. Era a mesma caminhada que ela havia feito, radiante e cega, não 30 minutos antes. Agora, cada passo era uma agonia. Ela podia ouvir os sussurros, as inspirações agudas, o farfalhar das roupas. Você pode acreditar? Davi Guimarães parece que vai cometer assassinato. Aquela pobre moça. Tudo uma farsa. Ela manteve o queixo erguido. Ela não olhou para a esquerda. Ela não olhou para a direita. Ela olhou diretamente para as maciças portas de bronze da catedral, para o quadrado de luz do dia brilhante e implacável que representava o mundo exterior. Ela passou pelos bancos de seus amigos, seus rostos manchados de lágrimas. Ela passou pelos bancos de sua família, seus rostos escuros de vergonha e raiva. Ela passou pelo banco onde os 2 atores, os pais falsos, estavam sendo silenciosamente questionados por outro policial. A cada passo ela sentia o peso de sua humilhação. Mas a cada passo ela também sentia outra coisa. Uma leveza estranha e aterrorizante. A pressão sufocante de ser a perfeita senhora Torres, a filha perfeita, a esposa perfeita. Tinha desaparecido. Tudo tinha sido uma mentira. E em sua destruição, ela estava, pela primeira vez em sua vida, completa e terrivelmente livre. Eles alcançaram as portas. Davi empurrou uma delas para abrir. O som os atingiu primeiro. Não sinos, não aplausos. O clique estacato, parecido com um inseto, de uma dúzia de obturadores de câmera. Os paparazzi, alertados sobre o casamento de alto perfil, estavam esperando. E agora eles sentiam cheiro de sangue. Amélia, o que aconteceu? O casamento foi cancelado? Júlio, onde está Júlio Torres? Porque seu pai está sangrando. Os flashes eram cegantes.
Davi empurrou seu corpo na frente do dela, um leão protegendo seu filhote. Afastem-se, ele rugiu. Afastem-se da minha filha, ou eu vou processar cada um de vocês. Amélia parou no degrau superior, os flashes estourando em seus olhos. Ela olhou para a caótica confusão da mídia, para o rosto protetor e furioso de seu pai. Ela respirou fundo o ar fresco e nítido de outubro. Foi o primeiro fôlego limpo que ela deu o dia todo. Não cheirava a lírios. Cheirava a escapamento e concreto e realidade. Pai, ela disse, sua voz clara e forte. Chame o carro, estamos indo para casa. Enquanto desciam os degraus para o caos cegante, de volta à catedral vazia e silenciosa, o jovem organista, Timóteo, que estava paralisado em choque em seu console, finalmente sucumbiu. Seus joelhos cederam. Ao desmaiar, seus braços caíram para a frente, sua mão aterrissando no teclado inferior. Um acorde dissonante longo, terrível soou através do sistema de som. Um grito lamentoso e ensurdecedor que ecoou nas paredes de pedra. O epitáfio final e gritante para o casamento que nunca foi. Um golpe pode construir um império, mas a verdade, não importa quanto tempo demore, sempre o reduzirá a cinzas. Amélia Guimarães foi salva por um teste de DNA de última hora, mas as cicatrizes daquela traição por seu amante e sua melhor amiga durariam a vida toda. Júlio Miller e Elara Jardim foram ambos condenados por múltiplas acusações de fraude e conspiração. Júlio recebeu uma sentença de 15 anos devido ao seu histórico anterior, e Elara, por sua cooperação, recebeu 5. O bebê Léo foi colocado sob a custódia integral da mãe de Elara, com um fundo de custódia estabelecido por Davi Guimarães para garantir que ele nunca passasse necessidade ou tivesse qualquer contato com as pessoas que o trouxeram a este mundo como um peão. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que seguram as facas mais afiadas, e o que parece ser o nosso pior dia de humilhação pode ser, na verdade, o dia em que a liberdade finalmente nos encontra, forjada no fogo da decepção.